E hoje a gente vai começar então a entrar num conceito importante, que é o conceito de fisiologia. Para o Nietzsche, fisiologia se refere a uma configuração, a um conjunto de impulsos de um corpo. Portanto, para o Nietzsche, o mundo, né, como ele chega a afirmar num dos fragmentos próximos, né, o mundo é vontade de potência. A vida, portanto, ela quer crescer em potência. Portanto, na gente existem esses impulsos. Então, o nosso corpo ele é constituído por um conjunto ou uma configuração de impulsos que querem mais potência. Existe o querer do impulso, né, ou da força, como diz o Nietzsche, que ele vai dar o nome de vontade de potência. Então, toda força ou todo impulso quer o quê? Quer aumentar a sua potência. Então já é a vida na gente que quer crescer em potência. Por isso que o Nietzsche chega a dizer, né? Se é a vida na gente que quer crescer em potência, não existe um sujeito, portanto, como causa de um querer. Não existe um sujeito, portanto, como causa de um pensamento. O Nietzsche chega a afirmar, né? Um querer na gente que se torna consciente, um pensamento na gente que se torna consciente é a parte mais pobre. Porque a vida na gente já quer e já pensa. Por isso que para o Nietzsche não existe, como já dizia o Descartes, né, um sujeito como causa do pensamento. O famoso cogito cartesiano. Penso, logo existo, ou seja, um sujeito que seria a causa de um pensamento. Na verdade é o contrário, diz o Nietzsche. Já são os impulsos ou as forças em mim que já pensam, de modo inconsciente, de modo contínuo. E só algo que se torna consciente em mim, algo disso, que é a parte mais pobre. Então a consciência para o Nietzsche, ela só é um efeito. Ela é produto desses impulsos. São os impulsos ou essas forças que nos constituem que produzem a própria consciência. Então, o prazer é resultado dos impulsos, uma dor é resultado dos impulsos, um pensamento, um desejo, tudo isso para o Nietzsche é sempre resultado dos impulsos que querem sempre mais potência. Mas o que acontece, diz o Nietzsche. Se a gente vaza os nossos instintos ou os nossos impulsos criadores, ou forças ativas, isso aqui são sinônimos para o Nietzsche, instintos, forças, impulsos. O que acontece, diz o Nietzsche? Existe uma configuração daquele corpo que é saudável. Aquele corpo, portanto, consegue expandir a sua potência. A vida, portanto, naquele corpo consegue ir além de si mesmo. Então isso aqui se trata de uma fisiologia saudável. Existe uma hierarquia aqui. Qual é a hierarquia que o Nietzsche está destacando? As forças de criação, elas conduzem, portanto, a minha existência. As forças de conservação são secundárias, diz o Nietzsche. Isso existe na gente, diz o Nietzsche. Existem forças ou impulsos, que são forças ou impulsos de criação, ou forças ou impulsos que são de conservação. Então tem uma tensão na gente, um conflito entre esses impulsos ou entre essas forças. Isso é de modo contínuo. Só que se eu cuido da minha fisiologia, ou seja, eu tenho um cuidado com o modo de me alimentar, eu tenho um cuidado com a influência do clima sobre o meu metabolismo, como eu bebo, como eu durmo, como eu trabalho, como eu estudo, etc. O que acontece? Eu vou estimular os meus impulsos criadores. Então, nesse sentido, psicologicamente, se manifesta uma vontade, um pensamento, que são sempre afirmadores da vida. Não são vontades, né, ou pensamentos que negam este mundo. Por isso que o Nietzsche não dissocia uma psicologia de uma fisiologia. Então aquele sujeito que psicologicamente se manifesta de uma maneira alegre, afirmativa, esquece, ou seja, ele não é ressentido, isso implica necessariamente uma fisiologia também saudável. Ou seja, existe um estímulo, portanto, desses impulsos criadores nele. E o contrário, aí que a gente vai entrar no texto dos desprezadores do corpo.
que é quando eu descuido da minha fisiologia e aí eu interiorizo os meus instintos, eles não vazam. Eu interiorizo os meus impulsos criadores, eles não vazam. O que acontece, diz o Nietzsche, isso também se manifesta psicologicamente. É o camelo que está cansado de carregar os valores estabelecidos. Eu acho que todo mundo já deve ter visto aquele personagem desenho animado, porque quando eu era criança eu assistia, né? Que tinha aquela hiena, né? Eu acho que é a hiena, que dizia, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ou seja, então essa manifestação psicológica de um sujeito que nunca está bom a vida dele, né? A vida dele está sempre com problemas, ele sempre reclama, está sempre angustiado, está sempre perturbado, enfim. Tudo isso para o Nietzsche são manifestações que implicam uma fisiologia, passa a existir uma desagregação dos impulsos. O que o Nietzsche está querendo dizer aqui? Num caso existe o quê? Uma fisiologia saudável. Eu estimulo os meus impulsos criadores. No outro caso, não há um estímulo desses impulsos criadores. Então existe o quê? Uma fisiologia degenerada. Existe uma desagregação dos impulsos. Eu me torno apenas reativo. Eu sou dominado apenas por forças de conservação. Não consigo dar vazão aos meus impulsos criadores. Então existir se torna cada vez mais um peso para esse tipo de vida, ou seja, ele descuida do modo dele se alimentar, ele descuida do modo dele se relacionar com as pessoas, ele descuida com o modo como ele trabalha, estuda, porque são forças que vão me afetando e que podem estimular forças de criação ou estimular as forças de conservação. Então, na verdade, diz o Nietzsche, num caso, quando existe um estímulo, portanto, desses impulsos criadores, eu não sou niilista. Eu afirmo este mundo. Aí a criança, certo? Só para relacionar com a ideia lá das 3 metamorfoses do espírito. Ela esquece, então ela não é ressentida, o que aconteceu ela transmuta para poder ficar mais forte. Ela também não se sente culpada porque ela não interioriza seus instintos. E também ela é autônoma, né? Porque ela não precisa ser organizada de fora. Ela não precisa acreditar no ideal, né? Ela já está criando o seu próprio futuro. Do outro lado, o que a gente tem? A gente tem um camelo, que é esse que descuida da sua fisiologia. Existir se torna cada vez mais um fardo, é o camelo carregando lá, né, os valores, e eles pesam cada vez mais, e ele interioriza a sua vontade de potência. Ele não consegue dar um sentido criador, né, para esses impulsos. Então ele vai interiorizando, e isso se manifesta de uma maneira psicológica. Daí o Nietzsche dizer, né, eu fui um grande psicólogo, né, com muito orgulho dizendo isso, porque a gente se mostra o tempo inteiro. O sujeito reclama, o sujeito que quer se vingar, o sujeito que remete a Deus a vingança para aquilo que aconteceu com ele. Então tudo isso é sintoma de um modo de existência doente, decadente e degenerante. Uma fisiologia, portanto, doente. Do outro lado, já é uma outra manifestação psicológica, onde não existe vingança, o sujeito não precisa se agarrar a um ideal, afirma este mundo, enfim. Então, é isso que o Nietzsche está querendo dizer aqui. O que a gente vai ver nesse texto dos desprezadores do corpo é justamente quando existe um descuido com a própria fisiologia. Por isso, desprezadores do corpo. Então, ao desprezar o corpo, o que resta a esse modo de vida? Acreditar no mundo transcendente, os metafísicos, que estão na história da filosofia e estão também na moral, sobretudo na moral cristã. Então diz o Nietzsche, o anseio por um outro mundo, um mundo verdadeiro, vem justamente por uma impotência de afirmar este mundo, por um padecimento deste mundo, por uma desagregação fisiológica. E aí isso se manifesta de uma maneira psicológica, de modo niilista. Existir é sofrer, está cada vez mais difícil viver, certo? E aí o que acontece? Eu vou precisar acreditar no mundo verdadeiro. Seja no platonismo. No Platão a gente sabe que existem os 2 mundos, né? Ele vai dizer que existe esse mundo que é o mundo sensível, e esse mundo sensível ele é falso. E aí existe o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo transcendente, o mundo metafísico. Aquele é verdadeiro. Diz o Nietzsche, quem é que quer o mundo verdadeiro? Já é aquele que sofre deste mundo, Sócrates e Platão, ele diz isso. Ou então no cristianismo.
que também, como o próprio Nietzsche disse, né, por ser um platonismo para o povo, né, o cristianismo, vai conservar essa divisão de dois mundos. Esse mundo é fonte de pecados, de doenças, de sofrimento, mas existe um mundo verdadeiro prometido para o pecador que faz penitência, certo? Então esse anseio pelo mundo verdadeiro vem justamente porque o sujeito já sofre deste mundo. Ele descuida, portanto, da sua própria fisiologia, certo? E aí o que também a gente vai ver no texto, que eu vou ler e comentar para vocês, é que não somente existe essa crença metafísica no platonismo ou no cristianismo, mas isso continua na modernidade. A noção do sujeito como causa de um pensamento, como causa de um desejo, e que submete o objeto ao seu desejo, sujeito moderno, né? A partir de Descartes. Né? A partir de Descartes a gente tem a fundação no Ocidente do sujeito moderno. Então, essa supervalorização da consciência que é característica, portanto, da modernidade, pós-morte de Deus, certo? Então, aí ainda existe niilismo, ainda existe o quê? Uma degeneração fisiológica, inclusive do ateu. Um certo ateísmo ainda é indissociável de um niilismo, de uma degeneração fisiológica. É a razão humana que vai corrigir este mundo. É a razão humana que vai fundar o paraíso na Terra, né, diz o Nietzsche. Então esse que é isso, na verdade, é aí do sujeito que padece fisiologicamente, que não afirma essa potência do corpo, que é uma potência, portanto, de superação de resistências, de expansão, etc. Então, na verdade, diz o Nietzsche, isso que é supervalorizado, na verdade, implica uma inversão. Porque a consciência só é uma coisinha de nada, ela é só efeito dos impulsos. E aí, esse sujeito que supervaloriza a consciência, ele despreza o corpo. Ele precisa continuar desprezando o corpo, certo? Então a gente tem o modo camelo de existir, né, na filosofia, Sócrates e Platão. A gente tem o modo camelo de existir, né, na religião, sobretudo no cristianismo. A gente tem o modo camelo de existir no mundo moderno, né, no mundo pós-morte de Deus. Um certo sujeito que vai fazer ciência, por exemplo, que quer submeter a natureza à sua vontade, certo? Então ainda isso aqui é um modo de existir ainda enquanto camelo, né? Carrega, né, valores estabelecidos, precisa acreditar, portanto, no mundo verdadeiro, certo? Enfim, então vou entrar lá dos desprezadores do corpo. Ele diz, né, aos desprezadores do corpo desejo falar. Então quem são esses desprezadores do corpo, certo? São esses que estão obstruídos fisiologicamente, ou seja, que a potência não consegue crescer. A vida, ali com vontade de potência, não consegue ir além de si mesmo. Então eles estão obstruídos fisiologicamente. Seus instintos estão interiorizados, que produz o que o Nietzsche vai chamar de má consciência, né? Um conceito que está lá no livro Genealogia da Moral. A má consciência para o Nietzsche é a interiorização dos instintos ou dos impulsos criadores. Então, eu vou desprezar o corpo, certo? E ao desprezar o corpo, eu preciso, uma questão de sobrevivência, acreditar o quê? No ideal, no mundo verdadeiro. Então, ele está se dirigindo a estes, ou seja, que precisam do ideal, ou seja, de um mundo verdadeiro, ou seja, os metafísicos, seja na filosofia, seja na ciência, seja na religião, porque antes eles já desprezam o corpo, e desprezam o corpo porque eles estão obstruídos fisiologicamente. Então olha só o que ele diz aqui. Aos desprezadores do corpo, desejo diferente. Eles não devem aprender e ensinar diferentemente, mas apenas dizer adeus ao seu próprio corpo, né? Então se eles estão pregando o desprezo pelo corpo, né, eles não devem aprender e ensinar diferente do que eles aprendem, né, ensinam, que é o desprezo pelo corpo. Que desprezem rapidamente esse corpo para poder surgir um outro corpo, que é um corpo sadio, para que haja uma transmutação da vontade, né? Um camelo que chega lá no seu deserto, né, numa vontade niilista, né, no seu extremo, desprezar esse corpo então reduzido
as forças de conservação, um corpo que interioriza os seus instintos, para poder fazer surgir aqui um corpo sadio, né, um outro corpo. E aí você tem o leão, e aí você tem a criança. Então ele está dizendo, olha, despreza então mais rápido ainda isso que vocês estão aí dizendo, certo? Sejam fiéis então a isso que vocês estão pregando. E assim emudecer, ou seja, então acelerem, né, essa vontade de desprezar ainda mais o corpo. Né? A questão nietzschiana sempre é essa, né? Não se opor a esse processo, é acelerar esse processo, um processo de desprezo do corpo, um processo de negação da vida, até chegar lá no seu deserto, né, que é o camelo, para acelerar justamente isso, para dali fazer surgir um corpo sadio, né, onde existe uma transmutação da vontade de potência. Aí ele diz, né, corpo sou eu e alma, assim fala a criança. E por que não se deveria falar como as crianças? Ou seja, além do que as crianças falam, é necessário ir. Porque as crianças dizem, corpo sou eu e alma. Por isso que ele pergunta, e por que não se deveria falar, né, como as crianças? Mas o desperto, o sabedor diz, corpo sou eu inteiramente e nada mais. Então já vai além do que dizem as crianças, né, que ainda diz, né, corpo sou eu e alma. Aí ele está dizendo, mas o desperto, o sabedor diz, corpo sou eu inteiramente e nada mais. E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. Então é além daquilo que ele disse antes, com relação ao que as crianças falam, né? Corpo sou eu e alma, né? Assim fala a criança. E por que não se deveria falar como as crianças? Por quê? Porque o desperto, o sabedor diz, diferentemente do que dizem as crianças. Corpo sou eu inteiro, não é corpo e alma, é corpo inteiramente e nada mais. E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. Por quê? É o que vocês vão perceber durante aqui o texto. A alma é só um produto dos impulsos do corpo. Então a alma é esse sujeito consciente, certo? Se eu divido ainda corpo e alma, o que acontece? Eu posso inclusive estabelecer uma hierarquia entre alma e corpo. Aqui não. Quando ele enfatiza que a alma é só algo no corpo, é para eliminar a hierarquia de alma e de corpo. A alma, que ele está dizendo aqui, é justamente o que é o sujeito consciente. É o cristão, por exemplo. A minha alma vai ser salva, certo? Isso só é um produto o quê? Dos impulsos do corpo. Então é o corpo que produz essa coisinha de nada, né, que eu chamo de alma, que é a minha consciência. Ele está desvalorizando isso que a gente acha que é o máximo, que é a consciência, certo? Descartes, né? Penso, logo existo. Então ele está dizendo isso, né? Mas o desperto, o sabedor disso, corpo sou eu inteiramente e nada mais. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Eu sou inteiramente o quê? Tensão entre impulsos. É isso que eu sou. Porque ainda não é nem o corpo, ainda no sentido convencional. O corpo orgânico. Ele está pensando com relação ao corpo como uma configuração ou um conjunto de forças, de impulsos. É isso que nós somos. E que justamente esses impulsos, essas forças, produzem essa coisinha de nada que eu chamo de alma, que é o meu eu consciente. Eu digo eu, e o meu orgulho do eu, na verdade, só é um produto disso que ele está chamando de impulsos ou de forças. É isso que ele está enfatizando aqui, certo? Então são os impulsos que produzem o quê? Isso que a gente se orgulha, que é o eu. Se orgulha do eu, né? Ele só é produto dos impulsos. Entenda então o corpo como uma configuração de impulsos aqui. São os impulsos que produzem o que? A consciência. De novo, quem pensa em mim são os impulsos. Quem quer em mim são os impulsos, não é o eu. Eu digo assim, eu quero isso, ou eu penso isso, só é efeito. É a parte mais pobre. Por isso que a consciência ela só é um reflexo. Ela reflete o que já existe. Que já está em mim de modo inconsciente. Certo? Aí ele diz. Então por isso que ele diz, né? E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. Ele diz, o corpo é uma grande razão, então.
Por que ele vai usar a palavra razão? Porque também essa alma que a gente supervaloriza, ela permite que a gente tenha orgulho da nossa razão. Certo? Então, o eu racional, o eu consciente racional. Esse eu consciente racional, ele só é uma pequena razão, ele está dizendo. Ele só é produto da grande razão, que é a configuração de forças. Essa é a grande razão. Forças em tensão contínua, que querem o quê? Sempre o quê? Mais potência. Então, o mais ridículo dos seres humanos que vocês podem imaginar, algo nele quer crescer em potência. Certo? Isso não tem como você arrancar isso dele. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, o corpo é uma grande razão, ou seja, ele é já essa configuração de impulsos que querem sempre o quê? Mais potência. Aí ele diz, olha que as imagens, isso é Zaratustra, né? Olha o festival de imagens, e aí a dificuldade de ler o Nietzsche. Olha o que ele vai dizer aqui. Uma multiplicidade com um só sentido. Ou seja, multiplicidade de impulsos. Qual é o sentido afirmativo? Qual é o sentido? Aumentar a potência. Sempre isso. Né? Os impulsos, todos eles querem o quê? Mais potência. Todos eles querem mais potência. Então, o que é o corpo? O corpo é isso, é uma grande razão, uma configuração de impulsos, uma multiplicidade de forças ou de impulsos com um só sentido, ou seja, que toda força ela quer aumentar a potência dela. Aí o Nietzsche diz, você tem uma força que quer aumentar a potência, não existe força sem ter uma relação com outra força. Outra força também quer o quê? Aumentar a potência dela. Então você tem um conflito, você tem uma tensão. Aí aquela força, encontrando uma outra força que consegue expandir a potência dela, impede a expansão da potência daquela força. Só que o corpo ele vai sofrendo o quê? Diversas reconfigurações. Você mudou o modo de se alimentar, você mudou o modo de morar, você mudou o modo de fazer as coisas, então vai ter uma reconfiguração das forças. Aí aquelas forças que não conseguiam aumentar a sua potência, agora elas conseguem aumentar a sua potência e você se sente melhor. Certo? Nietzsche está pensando por isso, com o cuidado que você tem que ter com tudo, né? Temperatura, silêncio, para permitir que essas forças que querem sempre o que aumentar a potência, de fato isso seja favorecido e não constrangido. Certo? É isso que ele está querendo dizer. Então o único sentido é sempre este, é aumentar a potência, é isso que a vida quer, é o único sentido. Então ele diz, uma multiplicidade com um só sentido, olha só, uma guerra e uma paz. Isso é a guerra. E ele diz também é uma paz, porque tem uma harmonia nisso. Quando se almeja a paz como um valor, é querer eliminar o quê? O conflito das forças. Isso é uma ilusão. É impossível o homem achar que um dia vai deixar de ter conflitos entre os impulsos, vai ter um equilíbrio das forças. Não, viva só o equilíbrio. Certo? E aí não tem mais nada que é criado. Então se eliminou o conflito da natureza, o que é algo absolutamente impossível. Então a paz como um valor surge daquele que sofre deste mundo, que é sempre uma guerra. A vida ela é isso mesmo, é sempre uma guerra por mais potência. Um vírus invade o teu corpo vai fazer um estrago, certo? É a potência dele. Não adianta você recorrer a Deus. Então é afirmar esse conflito entre os impulsos, certo? Então olha só o que ele está dizendo. Então o corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, ou seja, sempre querendo aumentar a potência, uma guerra que é sempre essa tensão entre os impulsos por mais potência, e uma paz, porque isso é harmônico. Tem uma harmonia na natureza. E essa harmonia, ela ocorre justamente porque exige o quê? Conflito, tensão entre os impulsos. Esse sujeito niilista, ele quer a paz, né, porque ele acha que não tem que ter o conflito. Sendo que a harmonia é justamente ter o conflito. Aí ele diz um rebanho e um pastor, né? Ou seja, um rebanho porque você tem as forças, né? Uma multiplicidade de forças, e um pastor, né? Que é sempre um único sentido, o sentido de aumentar a potência. Nietzsche é isso aqui, certo? Você vai ler a genealogia da moral, o que ele chama lá de rebanho e pastor é outra coisa. Ele está remetendo o rebanho e o pastor à multiplicidade de forças e o sentido afirmativo. Olha a dificuldade de ler o Nietzsche, entender o pensamento que está por trás. Isso tudo é o corpo. Olha isso que ele está falando sobre o corpo. O corpo é isso, é uma multiplicidade de impulsos com um único sentido,
No sentido o quê? De aumentar a potência. A vida quer sempre mais potência. E olha só o que ele diz aqui. Instrumento de teu corpo é também tua pequena razão que chamas de espírito, meu irmão. Um pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, instrumento de teu corpo é também tua pequena razão. Ou seja, a consciência só é um instrumento do corpo. Veja, ele está invertendo tudo, certo? Geralmente a gente quer subordinar o corpo à nossa consciência. A consciência ela vai colocar o corpo no lugar dele. Isso já encontra isso no Platão, gente. Platão chega a dizer lá nos diálogos, né? O corpo ele é o túmulo da alma, certo? Então o eu consciente, racional, é só um instrumento. Instrumento o quê? Da vida, dos impulsos, por mais potência. É só instrumento. Vocês vão entender melhor por que é instrumento mais adiante. Então, o instrumento de teu corpo é também tua pequena razão que chamas de espírito, meu irmão. Né? Então, você tem um sujeito lá, né, que chama de espírito isso. Um pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Então, é só um instrumento e brinquedo da grande razão. Qual é a grande razão? De novo, é o corpo como uma multiplicidade de impulsos, de instintos e de forças. E essa multiplicidade de instintos, de forças ou de impulsos que fez o eu como apenas um instrumento, certo? Que é o que eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando chegarmos aqui no momento certo, para poder falar um pouco mais sobre esse instrumento. O eu consciente só como um instrumento. E aí a gente se envaidece desse eu, né, achando que esse eu é o máximo, certo? Ele só é um instrumento da vida, como impulso por mais potente. Aí ele diz, né, dizes tu, e tens orgulho dessa palavra. E olha o que ele vai dizer aqui na sequência. A coisa maior, porém, em que não queres crer, é teu corpo e sua grande razão. Essa não diz eu, mas faz eu, faz o eu, né? Seria melhor colocar um o aqui, né? Que é o que o Mário da Silva fez lá na outra tradução, né? Então o que ele está dizendo aqui? Eu dizes tu, e tens orgulho dessa palavra. Eu penso, eu quero, eu sou o máximo, eu faço quando eu quero, eu deixo de fazer também quando eu quero, certo? Isso, exatamente isso, certo? O corpo está subordinado ao meu querer consciente, eu controlo o meu corpo, né? Então, você tem orgulho dessa palavra. Aí ele está dizendo, a coisa maior, porém, em que não queres crer, é teu corpo e tua grande razão. Ou seja, aquela configuração de impulsos, essa é a grande razão, está lá, não tem como você eliminar isso. Então, isso você não quer crer, porque você precisa acreditar no eu. Aí ele diz, essa que é a grande razão, não diz eu, mas faz o eu. Olha isso aqui. Então, o eu consciente é produto o quê? Desses impulsos, intenção contínua. Produzem o nosso eu, produzem a nossa consciência. Olha o que Nietzsche está dizendo aqui, só é resultado dos impulsos. Certo? Seria uma percepção desses impulsos que te direcionam, esse é o eu, esse é o sabedor. Perfeito. Então, tomar consciência que não é, você realmente não controla. O sabedor, o afirmativo, o que matou o niilismo, ele só usa a consciência como instrumento para a vida poder ir além de si mesmo. Só que ele já se desfez o quê? Do orgulho do eu. Isso, essa parte. Tem um texto que é lindo, né, que eu não vou comentar nesse curso, mas eu tenho um áudio de um curso passado sobre o Zaratustra, e aí eu vou mandar para vocês esse áudio, que é o do caminho do Criador. E lá nesse texto ele chega a dizer, você só se torna criador quando você colocou acima do elogio e da censura a vontade de potência. Então, quando você está preso no eu ainda, você está preso o quê? No elogio e na censura. Então, você ainda não afirma esses impulsos que querem crescer, que querem mais potência. Você ainda
que vão falar de mim? Né? Será que vão elogiar? Né? Será que vão censurar? Né? Então ainda não me tornei criador, mas tem um caminho para se tornar criador. É isso que ele destaca nesse texto, que eu vou mandar um áudio para vocês aí. Lição de casa, né? Vocês ouvirem esse áudio, né? Porque a gente não vai ter aqui no curso, certo? Mas é importante vocês ouvirem esse áudio, porque eu faço isso que eu estou fazendo aqui, ler e comentar, e mando esse áudio para vocês do caminho do criador. Que eu entendi, você fala que ele coloca então uma escala hierárquica, né? Então essa vantagem de poder é algo que existe antes primeiro. Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Está junto com o Bergson. Perfeito. E aí tudo o resto é produto. Isso, produto da vida com vontade de potência. O corpo inorgânico, o corpo orgânico, a consciência. Em algum momento você falou que ele desvaloriza esse produto. Ele desvaloriza. Desvaloriza no sentido que a gente é positivo porque a gente acha o máximo a consciência. A gente acha o máximo o efeito. O produto em si não é desprezível. Não é. Mas tem o lugar dele. Isso, Instrumento. Isso, tem hierarquia. Isso. Então tem uma hierarquia. Por quê? Porque a consciência é produto desses impulsos. O próprio corpo orgânico, isso, não se nega. Mas o que ele está desconstruindo é a supervalorização. Ela está no lugar dela. Está no lugar dela. Então o órgão, ele vem por quê? Por causa da relação de forças. A visão, ela vem pela relação de forças. Certo? Então, a vida com vontade de potência, ela criou um órgão, porque a vida se expande. O ser vivo ele enxerga agora, antes não enxergava, certo? A boca é uma relação de força, então começa a ter dentes, as mãos humanas, assim, se estudar, enfim, o surgimento do ser humano, enfim, a evolução humana, melhor dizendo, né, é a relação com forças, certo? Que aí a vida que vai criando esses órgãos. Aí o homem anda, o homem fala, o homem maneja objetos, certo? Então é na força, é na relação de força. Não é Deus que criou numa forma, né, e botou o homem lá, né, com seus olhinhos, né, sua boca, certo? Bonitinho, não. O Nietzsche está indo na força. Isso é o real. O real é isso aqui. É uma imanência pura. Isso. Então aí você só usa o produto como instrumento das forças que te deram a existência. Então vejam só. Voltando lá. Então ele diz. Só aproveitando então, né, a gente acompanhando o raciocínio nietzschiano aqui. Eu, né, dizes tu, né, relendo, né, e tens orgulho dessa palavra. A coisa maior, porém, em que não queres crer, é teu corpo e sua grande razão. Essa não diz eu, mas faz o eu. É isso, certo? É isso mesmo. Então, o eu é só um instrumento. Se você usar bem esse instrumento, não tem problema, a serviço da vida. O que ele está destruído, né, é a supervalorização do eu, e é isso. É sinônimo de niilismo, né? Negação da vida. Aí ele diz, o que o sentido sente, o que o espírito conhece, jamais tem fim em si mesmo. Mas sentido e espírito querem te convencer de que são o fim de todas as coisas. Tão vaidosos são eles, né? Então eu digo assim, são os meus sentidos. É um espírito que conhece, e esse espírito que conhece, esse espírito é o eu, né? Consciente. Ele diz assim, são os meus sentidos, certo? Então tudo é feito, né? O sentido é feito, o espírito aqui como eu consciente também é feito. Aí eu digo assim, são os meus sentidos, certo? Então é uma vaidade, né? Que ele está desconstruindo. Então ele está dizendo, o que o sentido sente, o que o espírito conhece, jamais tem fim em si mesmo. Mas sentido e espírito querem te convencer de que são o fim de todas as coisas. Tão vaidosos são eles, certo? Aí ele diz, instrumentos e brinquedos são sentidos e espírito, está invertendo. Então, instrumentos e brinquedos são sentidos e espíritos. Instrumentos o quê? Da vida, com vontade de potência. A vida ela se serve desses instrumentos. Quais são os instrumentos? Os sentidos e também o eu consciente, que aqui ele está chamando de espírito. Certo? Ela só se serve dos sentidos e do eu consciente.
São instrumentos para a vida poder crescer. Então, instrumentos e brinquedos são sentidos e espírito. Por trás deles está o si mesmo. O si mesmo é justamente o quê? Essa configuração de impulsos, que é a vontade de potência. Isso que é o si mesmo. Então ele está dizendo o seguinte: por trás dos sentidos e do eu consciente, o que está? Está o caos, né? Está a vida como vontade de potência. Está lá. É o si mesmo que ele está dizendo aqui. Então, isso está lá. O si mesmo, então esse si mesmo é a vida com vontade de potência, ou seja, os impulsos e intenção contínua. Isso que é o si mesmo aqui. É o que está por trás da consciência e dos sentidos. O si mesmo também procura com os olhos do sentido, por isso que são instrumentos. O sentido só é um instrumento. Também escuta com os ouvidos do espírito. Então a vida com vontade de potência, ela se serve apenas dos nossos sentidos e do nosso eu consciente para poder crescer, certo? Que isso vai ficar melhor mais adiante, né? Nos trechos onde ele fala sobre a dor consciente, né? E o prazer consciente. Então ele está desconstruindo justamente essa supervalorização do eu consciente, que tem os seus sentidos, são os meus sentidos. Ele está desconstruindo essa supervalorização. E ele diz: o si mesmo sempre escuta e procura, ou seja, vai se servindo dos instrumentos, dos sentidos e do eu consciente. A vida com vontade de potência só se serve dos sentidos e do eu consciente para poder ir além de si. Por isso que é importante ter os sentidos e ter o eu consciente. Isso é importante, mas no lugar deles. Essa que é a questão. Então ele diz: o si mesmo sempre escuta e procura, compara, submete, conquista, destrói. Isso tudo se refere aos impulsos em conflito contínuo, que submete um outro impulso, um impulso que consegue expandir a sua potência, submete, se a senhora, né, de um outro impulso, constrange a potência de um outro impulso. Só que aí, mudando uma configuração, aquele impulso que conseguia aumentar a sua potência, agora não consegue, porque houve uma reconfiguração agora desses impulsos. Isso é de modo contínuo, diz o Nietzsche, certo? De repente, o que você comeu, né, vai operar uma reconfiguração desses impulsos. Aí você se sente pior do que antes, ou melhor do que antes, porque houve uma reconfiguração desses impulsos. Isso é guerra que o Nietzsche está dizendo, certo? Guerra por mais potência. Então ele está dizendo: o si mesmo sempre escuta e procura, compara, submete, né, conquista, né, destrói, domina e é também o dominador do eu, certo? Então é a questão da hierarquia, né, que a Eládia destacou, exatamente isso. Então o si mesmo, que é a vontade de potência, ela domina e é também o quê? Ela, a vontade de potência, é a dominadora do eu, porque ela faz o eu. O eu é produto da vida como vontade de potência, certo? Aí ele diz, olha esse trecho aqui: por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão. Aliás, você já sabe porque existe esse tom evangélico, né? Vocês lembram da primeira aula? É uma paródia da Bíblia aqui, certo? Por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, olha o que ele está dizendo: há um poderoso soberano, um sábio desconhecido. Ele se chama a si mesmo. Em teu corpo habita ele, teu corpo é ele. É aquilo que eu falei antes. Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, desconstruindo o código cartesiano. O pensamento não vem quando eu quero, ele vem quando ele quer. É isso. Não é eu que vou buscar um pensamento. São os impulsos que, na sua atenção contínua, colocam em mim um pensamento novo. São eles que pensam. Certo? Um querer surgiu em mim porque é esse sábio soberano, né, como ele diz aqui, um sábio desconhecido, um poderoso soberano que me habita, que já em mim pensa, que em mim age, que em mim quer, certo? Ele se chama a si mesmo. Então ele está dizendo: por trás dos seus pensamentos e sentimentos, ou seja, pensamentos e sentimentos conscientes, existe já esse sábio desconhecido.
e em teu corpo habita ele. Olha só, teu corpo é ele. Isso que é o corpo. O corpo, ele é já essa configuração de impulsos por mais potência, certo? Olha só, há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. Ou seja, aquela erudição, aquele conhecimento acumulado durante décadas, academia, aquela coisa toda, tem mais razão no teu corpo do que em tua melhor sabedoria. E quem sabe porque teu corpo necessita justamente de tua melhor sabedoria? Né? Ou seja, você então que se envaidece da sua melhor dessa sabedoria, o corpo ele necessita dessa melhor sabedoria. Né? Por quê? Porque de tão você acreditar nessa sua melhor sabedoria, vai chegar uma hora que você vai se cansar dessa melhor sabedoria. Então a vida ela precisa dessa melhor sabedoria, aquilo bem a ideia nietzschiana, né, de você acelerar um processo, certo? Acumule mais conhecimento, ou seja, se orgulhe ainda mais da sua sabedoria, para você chegar lá no deserto do que o camelo chegou, para aí sim, tá vendo? Agora você vai dizer sim ao corpo. Então, tenha orgulho ainda mais, né, pela sua sabedoria. Ele diz: teu si mesmo ri de teu eu, e de seus saltos orgulhosos. Olha isso. Que são para mim esses saltos e voos do pensamento? Diz para si, né, o si mesmo, né, a vida com vontade de potência. O que são para a vida esses saltos e voos do pensamento? Ou seja, essa melhor sabedoria que é a verdade, que quer subordinar a natureza a um sujeito consciente, certo? A gente vai prever o acaso, vai eliminar a doença, vai fundar o paraíso na terra, só vai ter felicidade. Este que faz isso são saltos e voos do pensamento, né, na verdade. Essa melhor sabedoria que se acredita que é o máximo. Ele diz: o que são isso? O si mesmo, né, diz, né, o que são essas coisas? Um rodeio até minha meta. Eu sou a andadeira do eu e o soprador dos seus conceitos. Por que um rodeio até minha meta? Porque vai chegar lá na crise dessa melhor sabedoria. Ou seja, essa melhor sabedoria, né, ela olha onde levou o homem, onde levou a humanidade. E aí, para chegar na meta, né, da vida, para poder afirmar a vida. Não se opor ao processo, mas acelerá-lo, né? Por isso que ele falou no início desse texto, né, aos desprezadores do corpo, né, não deve aprender a ensinar diferentemente, né, mas vamos lá, né, despreze mesmo, mais ainda esse corpo doente, não vai se opor a esse processo. Então, um rodeio até a minha meta. Eu sou a andadeira do eu e o soprador dos seus conceitos. Então, essa melhor sabedoria, ou seja, esses voos do pensamento, ou seja, de voar para o mundo metafísico, né? Isso, no fundo, está a serviço da vida, porque vai chegar uma hora que não há mais o mundo verdadeiro. Já acumulou tanta sabedoria e não chegamos nesse mundo verdadeiro. Agora sim, finalmente, né? Vamos olhar agora para essa vontade de potência que esteve sempre ali na gente. Por isso que é um rodeio, né, até a minha meta. Aí, olha só o que ele diz. Agora vocês vão entender a questão do instrumento aqui. Por que a consciência era só um instrumento do corpo? Olha só o que ele diz aqui. O si mesmo diz para o eu: sente dor aqui. E esse sofre e reflete em como não mais sofrer. E justamente para isso deve pensar. Certo? Então uma dor que se torna consciente, ela é só resultado aqui dos impulsos. Certo? Como é que você vive no seu dia a dia? Certo? E aí, o que acontece? Surgiu uma dor. Essa dor é resultado do quê? De uma tensão entre esses impulsos. Pensar. Deve pensar. Né? O cuidado, né? Vem lá, etimologia, né? Cuidado vem de cogitare, né? Que é pensar continuamente sobre uma coisa. Então você deve pensar como você vive, a partir do que se tornou consciente em você. Então, em razão do conflito entre os impulsos, você teve o quê? Uma dor. O ressentido já acusa.
Agora, o sábio, o livre nietzschiano, ele sabe que é resultado do quê? Dos impulsos. Então, o que acontece? Se eu puder, eu posso me servir disso que a consciência mostra para mim, para poder voltar a me alegrar. Pela linguagem, a gente vai opor dor e alegria ou prazer. Mas tudo é resultado da vida com vontade de potência. Então, eu devo pensar, por isso que ele diz que é necessário que haja um aprendizado da fisiologia. Então, se eu tenho um sentimento de mal-estar, por exemplo, eu tenho que pensar as relações que eu tenho no meu cotidiano para poder favorecer outras forças que passem, então, a produzir em mim uma outra sensação. Então, esse uso que eu faço da consciência é uma consciência como instrumento. É sempre resultado de um modo de ser afetado pelas coisas. Então, devo pensar justamente por quê? Porque agora eu vou pensar para favorecer forças em mim que produzem em mim agora uma alegria. Pô, me alimentei errado, me sentindo mal, deu dor, certo? E tantas outras coisas. Sei lá, local de trabalho, onde eu moro, as pessoas que eu ando. Ninguém é culpado, não é o local de trabalho, não são as pessoas que eu ando, não são aquilo que eu como, não é isso. Esse é o sábio nietzschiano, certo? Ele serve só como instrumento. Por isso que é importante, a vida ela só inventou a consciência para isso, para poder crescer no ser vivo. É isso, a consciência ela só é um recurso para a vida poder ir seguindo além de si mesmo, mas desde que a gente saiba fazer um bom uso desse instrumento. É essa desconstrução que ele está fazendo aqui, quando a gente não faz esse uso para a vida. Aí a gente vai moralizar as coisas, vai achar que a consciência é o máximo, né? Então olha só o que ele está dizendo. O si mesmo diz para o eu, sente dor aqui. E olha só, e esse sofre e reflete em como não mais sofrer. Então ele, exatamente isso, ele não vai refutar isso. E justamente para isso deve pensar, mas sem o quê? Moralizar. A moral, ela vai nos ensinar a culpa. Tem dor, existe alguém que é culpado. Vocês vão ver depois o ressentido aqui. Que cola na gente o ressentimento justamente quando a gente está pior. Quando a gente está triste. Quando a gente está sofrendo, tem mal-estar. Aí cola o ressentimento da gente. Aí a gente vive de modo vingativo. Te acusa. A gente é ignorante da fisiologia. A gente é moralista. A gente é camelo. Aí ele diz: o si mesmo diz para o eu, sente prazer aqui. E esse se alegra e reflete em como se alegrar mais. E justamente para isso, olha só, ele até sublinha, deve pensar. Para me alegrar mais. Eu digo assim, nossa, esse modo de me alimentar está me alegrando. Esse modo de estudar está me alegrando. Então mais. Este modo de fazer as coisas. O Nietzsche, o que acontecia o Nietzsche? Ele dizia, bebidas alcoólicas me faziam mal. O estômago tem que estar sempre bem cheio, né? Então na hora do almoço, né, tem que estar cheio o estômago, certo? Não de comer de pouquinho em pouquinho. Isso ele está falando sobre a fisiologia dele. Ele falava, café obscurece, chá, sei lá, só entre as refeições. Aí mudava a temperatura, ele ia para outras cidades da Europa, não como turista. Chega lá em Turim e diz, nossa, essa cidade foi feita para mim. E foi lá onde ele escreveu mais, foi em 1888, foi onde o Nietzsche escreveu mais, foi em Turim. Não é por acaso que onde ele escreveu mais foi em Turim, porque foi onde existiu um favorecimento dessas forças de criação. Então, você vai usando a consciência só como instrumento. Pô, isso está me fazendo bem. Essa temperatura me faz bem, essa cidade me faz bem, essas companhias me fazem bem, esse modo de me alimentar me faz bem, mas isso não está dado, você tem que experimentar para poder, deu dor, pô, muda. Não acusar, mudou. Então vou me alimentar de outro jeito, vou para uma outra cidade, ou se eu não puder para outra cidade, nessa cidade como é que eu posso então me relacionar com as coisas que possam agora me alegrar? Ou seja, servir da consciência como instrumento para a vida poder o quê? Ir além. Mas isso não é ensinado pela moral. Ela ensina a culpar, a condenar, né, a julgar. Esse que é o problema. Aí ele diz,
aos desprezadores do corpo tenho algo a dizer. O fato de desprezarem constitui o seu prezar. O que foi que criou o prezar e o desprezar, o valor e a vontade? Esse trecho lá na tradução do Mário da Silva está melhor, está assim, né? Que desprezem decorre do que prezam. Então esses desprezadores do corpo, eles desprezam o corpo porque isso decorre, esse desprezo, né, do corpo, decorre daquilo que eles prezam. Ou seja, eles prezam, né, a busca pela verdade, supervaloriza a consciência, né, e aí desprezam o corpo. Aí ele diz, o que foi que criou o prezar e o desprezar, o valor e a vontade? Ou seja, até esse desprezo pelo corpo e esse prezar pela verdade, por exemplo, o mundo metafísico, tem como causa sempre a vida com vontade de potência, sempre ela. Só que uma vida com vontade de potência obstruída vai dar o quê? Viva a verdade. A vida com vontade de potência obstruída diz assim, vamos desprezar o corpo. O que vale é o mundo verdadeiro. É aquela história que a gente falou antes. A transcendência só surge da imanência. Até a vontade de acreditar no outro mundo surge pela vontade de potência, mas é uma vontade de potência obstruída no seu crescimento. É o que restou a ela, em mim. Né? Como ela não cresce, né? Aí eu acuso, me penduro no ideal certo, acredito no mundo verdadeiro. É sempre a vontade de potência em mim, mas aqui é uma vontade de potência aprisionada. Certo? Aí ele diz, o si mesmo, criador, ou seja, a vontade de potência, né, que é criadora, criou para si o prezar e o desprezar. Criou para si o prazer e a dor. O corpo criador criou para si o espírito, como uma mão de sua vontade. Então o que ele está dizendo aqui? A vida como vontade de potência, que é a criadora, ela criou para si o prezar e o desprezar. Então, quando eu desprezo o corpo e prezo o mundo verdadeiro, isso é produto da vida com vontade de potência. Mas, de novo, sempre a pergunta nietzschiana, quem precisa do mundo verdadeiro? Quem precisa desprezar o corpo? É aquele que não cuida da sua fisiologia. Então, não existe um sujeito criador. São os impulsos que têm que ser estimulados. Daí o Nietzsche dizer, isso a gente tem que ter esse aprendizado. Os livros que a gente lê, com o que a gente anda. Isso é muito importante. Porque se você desconhecer isso, você vai recorrer a Deus. Por que você está se sentindo mal? A causa é sempre fisiológica. Mas aí vai vir um sacerdote, como ele diz muito bem lá no livro Genealogia da Moral, e vai interpretar a causa desse mal-estar, né, sempre pela perspectiva da culpa. Então não vai curar o sujeito. Você sofre porque alguém é culpado. Ou então você sofre porque você mesmo é culpado. Mantém o sujeito ignorante da sua própria fisiologia. É muito importante isso. O resto deriva só daqui. Não deriva daqui. Não tem o cuidar de si, a tendência qual é? Se pendurar no ideal. Cuidou de si, não preciso do ideal. Estou criando o meu próprio futuro. Então olha o que ele está dizendo. O si mesmo, o Criador, né, criou para si o prezar e o desprezar. Criou para si o prazer e a dor também. Mas vejam só, é importante ter a dor, assim como é importante ter o prazer conscientes. Como é que sem a consciência eu poderia escolher modos de ser afetado que me convém? Certo? É importante ter a consciência, mas só como instrumento da vida. Ela tem o lugar dela. Nossa, que bom! Então, como ele diz muito bem, né? E sente prazer aqui, né? Eu diz o si mesmo para o eu, né? E esse se alegra e reflete em como se alegrar mais ainda. Então é esse modo que me alegra. Então vai lá, é mais ainda. É esse modo que me causa dor. Então eu vou pensar em não mais fazer isso. Então é a consciência como instrumento da vida, como vontade de potência. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui. Avançando então, né? O corpo criador, né, criou para si o espírito
como uma mão de sua vontade. Né? Foi aqui que eu parei. Né? Então, o corpo criador criou para si o espírito, né? Ou seja, o eu consciente, como uma mão de sua vontade. A pedra não precisa de consciência, certo? Então, o ser vivo ele precisa da consciência para poder agir. Para poder permitir que a vida ali ela possa crescer em potência. Avançando, né? ainda em vossa tolice e desprezo, vós, desprezadores do corpo, atendeis ao vosso si mesmo. Eu vos digo, vosso próprio si mesmo quer morrer e se afasta da vida, certo? Então ainda essa sabedoria, né, aquela melhor sabedoria que ele falou anteriormente, que é essa tolice, esse desprezo, né, ainda assim você está atendendo, né, esse sujeito que acredita nessa melhor sabedoria consciente, ainda assim você ainda atende, né, a vida com vontade de potência, para poder chegar lá no deserto, né, o camelo chegar no deserto. Eu vos digo, vosso próprio si mesmo quer morrer, ou seja, aqui a ideia do ocaso, né, ou seja, ser transmutado, né, esse si mesmo, em vez de ser um si mesmo, uma vontade de potência nihilista, ser transmutada para uma vontade de potência afirmadora, mas tem que chegar lá no extremo do nihilismo. Certo? Enquanto o camelo está tendo elogio ainda, e ainda ele consegue acreditar, né, ainda nos valores vigentes, ele não chegou lá no deserto dele. Mas o que ele está dizendo aqui, ainda acreditando nessa melhor sabedoria, né, do eu consciente, vai chegar, né, nesse deserto, né, e aí vai atender, né, claro, a própria vida com vontade de potência, que é o si mesmo aqui. Aí o si mesmo quer morrer, né, e se afasta da vida. Ou seja, no sentido que quer ser transmutado. Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para além de si. Olha isso aqui. Então o si mesmo, aqui que é a vontade de potência, nesse sujeito que supervaloriza a consciência, que se envaidece então do eu consciente, da sua razão, que preza a verdade, que despreza o corpo. O que ele está dizendo aqui? A vida com vontade de potência já não é mais capaz de fazer o que ela mais deseja, criar para além de si. Está aprisionada, a vida com vontade de potência. O que ela mais quer, ela não consegue. Por isso chega lá logo então, né, nessa crise, né, no extremo, lá no início, para poder operar uma transmutação da vontade, de camelo para leão. É isso que ele está dizendo. Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para além de si. Isso é o que mais deseja, olha isso é todo o seu fervor. Para esse... Oi? Isso, exatamente isso. E aí o sonho, né, de todo sujeito moralista, né, culpado, né? Nossa, seria bom se esses instintos fossem eliminados, né? Aí acabariam então os meus tormentos, as minhas perturbações, né? Como Nietzsche diz muito bem lá na genealogia da moral, né? Os instintos não cessam de fazer as suas exigências de criação. Não dá para ser eliminado. Então você vai lá, reprime, mas seria bom se eles sumissem, né? Porque aí a minha vida não seria mais perturbada por nada, certo? Você primeiro, depois pode falar, Chico. Me faz pensar que ele quer o imortal, né? Porque essa Continua. força da criação, ou seja, o pulso da vida, né, que vem antes do pensamento. Antes do pensamento consciente. Isso. Antes da consciência. Porque o pensamento já está lá nesses impulsos. Né? Não, o impulso, ele com o tempo perde a força, né? A gente está vendo? Aí é o organismo que morre, mas os impulsos não morrem. Não. Eles não morrem. O universo é constituído por isso. São eles que deram a existência orgânica, a nossa existência orgânica. E conforme a gente existe, eles continuam na gente, e por isso que eles não cessam de fazer as suas exigências de ir além de si mesmo. Então o corpo anseia o tempo inteiro por mais potência. E aí a gente fica reprimindo isso, né? Porque a gente tem medo. Aí é a moral que ensinou esse medo na gente, certo? Então a vida ela só se serve do organismo para poder ir além.
A vida não se reduz ao organismo. Ela não se reduz nem ao orgânico e nem ao inorgânico. Ela cria o orgânico e o inorgânico. A expansão da força é... O universo tudo é isso. Todo o universo é isso. Por isso que ele diz, o mundo é vontade de potência e também sois vontade de potência. Ele diz isso. Você também é vontade de potência. Então é dizer sim a essas forças que te deram a existência e que justamente por te terem dado a existência, elas continuam em você. Elas não sobem. E uma vez que você morre, né, ou seja, você deixa de ser um corpo orgânico, elas não somem. Elas continuam. Vão dar nascimento a outros corpos. Certo? Isso que é a vida com vontade de potência. É isso que é não recorrer a nenhuma transcendência, a nenhuma metafísica. É desconstruir todo o fundamento. É o homem capaz de afirmar isso? Este é o super-homem, não é este que a gente conhece, que ainda precisa de muleta. Mesmo aquele que se diz ateu. Certo? Então, é isso que o Nietzsche está apontando. Não sei se cabe, eu estava sendo em remédio, sabe? Diga. Justamente, talvez, para inibir esse conflito da vontade. Medicação. A medicação. Perfeito. Ela pode, depende do uso. Né? É claro que do uso corrente, ela serve como uma muleta para te manter ainda reprimindo esses instintos. E não só o remédio, né? Com uma medicação, mas, por exemplo, pode ser uma medicação o consumismo. Sim. Consuma bastante. Reforce mais seu eu, sua identidade. Seja um sujeito autoritário. Tenha bastante dinheiro. Procure fazer as pessoas te invejarem. São meios para poder manter o sujeito como camelo. Certo? Uma clínica na perspectiva nietzschiana seria para estimular esses impulsos. Aí sim, isso que seria a cura. A cura do ressentimento, da culpa, né? Aí com 80 anos, com 90 anos, você é novo, você é jovem. A vida é leve. E tem gente com 20 anos, a vida é pesada. Então, é não se reduzir ao organismo. Certo? Avançando aqui. Ele diz, aqui que eu parei, né? Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para si além de si. Está lá, a vida querendo isso. Aí eu não consigo efetuar isso. É o que você falou, medicação. Isso, por exemplo. Isso é o que mais deseja, isso é todo o seu fervor. E depois vocês vão ver daqui algumas, acho que 3 ou 4 aulas, que é um dos maiores textos de toda a obra do Nietzsche, que é o texto da redenção. Se alguém tiver que faltar, ouça esse áudio logo depois, imediatamente, certo? Porque lá ele vai dar o nome para aquilo que aprisiona a vontade de potência. É o passado, do ressentido. Isso, do ressentido. O ressentido sofre daquilo que aconteceu. Aí ele mantém a vontade de potência aprisionando. Mas, de novo, só cola o ressentimento porque antes existe uma obstrução fisiológica. Não cuidou de si, aí cola o ressentimento. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos. Avançando, então. Mas ficou tarde demais para isso, né? Ou seja, da vida querer ir além de si. Então, jogue fora esse corpo doente, para poder inventar um outro corpo mais sadio. Chegar no extremo da crise. Certo? A sociedade ela se preocupa com depressão, né? As pessoas não podem deprimir. Para não chegar lá, sabe? Para poder transmutar isso, você renascer, ficar mais forte. Consuma bastante, se alguém já na vida. Então, antes de você chegar lá, você já vai fornecendo essas medicações, né? Para o sujeito ele não justamente chegar no deserto dele. O caminho chegar no deserto é antes. Isso, mantenha-se, porque a gente precisa de você produtivo, prestativo, utilitário. Isso, motivando. Então ele diz, mas ficou tarde demais para isso. Então vós a si mesmo quer perecer, desprezadores do corpo. Então quer perecer, ou seja, para poder operar uma transmutação. É isso que tem que ser favorecido. Claro, aí uma clínica para isso é maravilhoso, né? Não é de qualquer jeito. Então tem todo um acompanhamento terapêutico. Enfim, só dando algumas indicações aqui, principalmente do ponto de vista da clínica. Vosso si mesmo quer perecer. Esse perecimento é positivo para poder ter uma transmutação, um renascimento. E por isso vos tornastes desprezadores do corpo. Já é um sinal, né? Despreza o corpo. Isso mesmo. Pereça. Pois não mais sois capazes de criar para além de vós. Então, que pereça. E por isso vos irritais agora com a vida e a terra.
Isso aqui daria para a gente dar 2 aulas só sobre isso, só que esse trechinho aqui. E por isso vós irritais agora com a vida e a terra. Por que o sujeito se irrita com a vida e a terra? Certo? Porque ele não consegue ir além de si. A vida ali não consegue ir além de si. É por isso. Aí você tem o ódio contra a vida, contra o mundo, contra a sociedade, contra o meu chefe, contra o meu vizinho, contra a minha família. Eu vou acusar. Eu só faço isso porque a vida em mim, que quer crescer o tempo inteiro, não consegue. Olha isso onde o Nietzsche está indo. Há uma inconsciente inveja no oblíquo olhar do vosso desprezo. Então, esse desprezo pelo corpo, na verdade, ele tem uma inconsciente inveja. É a inveja daquilo que vive, né? Daquilo que é forte, daquilo que é alegre, e é objeto do meu ódio, da acusação. Fechando, então, não seguirei vosso caminho, desprezadores do corpo. Porque, olha, com vocês eu tô longe, não quero saber de vocês, eu quero companheiros para a criação. Não sois para mim pontes para o super-homem. Assim falou Zaratustra.